Eu acho que a coisa mais bonita que eu vi até agora, sem pagar muito pau, é o escritório da RM. Até que me prove ao contrário. Você tem que estar no meio de quem tá inovando também. Foi uma das coisas que me fez gostar tanto da RM. Não vamos dar spoiler, porque senão já vão começar... Exato, Copião. Ninguém vai copiar o que tá dando errado, né? Com o feedback do cliente, você vai melhorando o seu produto e aí você se torna especialista. Cara, a gente tem que conseguir fazer um projeto com a RM, porque a gente quer realmente trabalhar nesse fluxo BIM da estrutura de verdade, que a gente ainda não tinha trabalhado. Hoje, 50% dos nossos projetos são fechados em BIM. Tem você que não faz, tem que fazer. Tudo começou com um prédio de 1.000 metros quadrados. Foi o sócio que deu certo aí. Foi, né? Os outros ficaram na engenharia. Tenho certeza absoluta que em 5 anos vocês vão estar desenvolvendo projetos com IA. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um RMcast, o primeiro podcast de engenharia gravado numa mesa de sinuca. Faz tempo que eu não falo isso, né? Faz tempo. Faz Esse tempo. ano você não falou. Não falei. Tá sempre. Vamos retomar as origens. É o podcast da RM+, uma das maiores empresas de cálculo estrutural no Brasil. E estamos aqui hoje. A maior, né? A maior. A maior. É que tem gente que fica brava quando eu falo assim. né? É bom que alguém de fora fale. É isso aí, foi o Arthur que falou, tá vendo? Viu? Eu sempre falo que é de acordo com os meus números a gente é a maior. Agora de acordo com os do Arthur também. Então mais um aí dando reforçando. Eu copiei essa frase aí também. Até que me provem ao contrário. Até que me provem ao contrário, eu estou certo. E hoje vamos falar, tô aqui com a minha colega, minha amiga Isadora Justus. Isso aí. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do RMcast. Eu sou a Isa, coordenadora de marketing da RM. E host aqui junto comigo. E hoje a gente vai falar sobre BIM, metodologia BIM para o mercado imobiliário. Eu tenho um recado muito importante para você que está assistindo o nosso podcast agora. Eu tô aqui para falar sobre a Adega Família Ferragutti, a nossa patrocinadora e parceira aqui do RMcast. Aqui na descrição você vai encontrar um link que vai levar para o Instagram da Adega Família Ferragutti e lá você vai conseguir ver um pouquinho mais sobre todos os produtos artesanais que eles têm, sendo que só de vinhos eles têm mais de 12 opções. Então clica nesse link e continua assistindo o podcast. E o nosso convidado de hoje é o Arthur Feitosa, que é cofundador da Otos Engenharia, engenheiro civil pela UFSC, mentor na formação em gestão BIM da Otos, embaixador BIM da Enredes, que por sinal estamos juntos aí, especialista em gestão de projetos de arquitetura e engenharia por meio da metodologia BIM. Seja bem-vindo, Arthur. Obrigado, Isa. Obrigado, Fer. Demorou, mas saiu, né? Um aninho aí, mas... Saiu já bem recebido com um vinhozinho, um papo desse, um arzinho, porque hoje tá calor lá fora, né? Não, pra trazer o Arthur a gente tem que fazer isso, tem que trazer vinho. Não é fácil. Não é fácil. Não, teve que me buscar. O cara é concorrido. Eu trouxe ele aqui pra fazer questão, né? Que dele chegar. Exato. Não é fácil trazer o cara Mas aqui. tudo que eu queria era vir conhecer esse escritório aqui da RM, porque as pessoas já conheciam, Conhecer né? só por foto. Né? Só por foto, falavam, nossa, que legal, é o Google da engenharia mesmo, vamos ver como que é. E Vê se é verdade. tô surpreso pra caramba, achei muito positivamente, né? Agradeço o convite, como eu falei, demorou, mas estava muito empolgado para vir aqui, pra gente bater esse papo, né? Legal. A gente já conversa tanto, faz evento, faz troca de ideia por fora, faz benchmarking, mas acho que é legal a gente trazer um pouquinho para fora também, para quem está assistindo a gente aqui, né? Boa, Arthur. E, bom, a Otis é uma empresa que está crescendo muito no mercado, tá quase dobrando por ano aí, né, Arthur? Então, Estamos tentando seguir o ritmo, né? O pace é difícil. não é fácil, mas estão crescendo bastante, Sim. atingindo as maiores construtoras e incorporadoras. Uma empresa do Sul, que está agora expandindo também em São Paulo fortemente. E vamos falar muito sobre isso, vamos falar sobre BIM. Mas Bastante. antes, né? Mas fala antes do vamos Arthur. falar sobre você. Então, conta um pouco sobre você, Arthur, para que o pessoal te conheça. Depois a gente fala um pouquinho da Otos, mas conta sobre você, de onde você é, sua formação, seus hobbies. Boa. Bom, eu sou um cuiabano, né, como eu estava falando para ti, Chapecruz, então eu sou lá do Mato Grosso. Fui me aventurar ali em Santa Catarina faz uns 11 anos. Tive uma breve passagem aqui por São Paulo, São José dos Campos. Fiz o cursinho ali do Poliedro, que muita gente aí vem de outros estados do Brasil para fazer, né? E, bom, hoje eu sou engenheiro civil, um dos fundadores da Otos, né? Uma empresa que começou extraoficialmente há uns 7 anos atrás e oficialmente há uns 5. E, bom, estou muito feliz de estar morando lá no Sul, de poder vir para cá também, ter parceiros aqui. Mas eu gosto de brincar que morar em Florianópolis é viciante, qualidade de vida vicia. Mas, assim, não precisam se mudar para lá, galera. Pode deixar, tá bom lá, tá tranquilo. E, bom, eu tenho, cara, hobbies principais, assim, é ir na praia. Eu acho que como uma pessoa que morou a vida inteira longe da praia, no Mato Grosso, eu, tipo, esperava as férias de verão, quando tinha viagem, né? Então, tudo que eu queria era sentar na areia, ler um livro, jogar um frescobol, tomar um banho de mar. Não vou dizer que eu sou surfista, né? Porque eu não sou, isso eu deixo pro Paulo, meu sócio. Mas, cara, isso é um que me deixa, que recarrega minhas energias, assim. No meio desse
turbilhão todo que é a engenharia, vocês sabem muito bem como é, né? Entrega de projeto, gerenciamento de cliente, parceiro e mil coisas. E isso deixa meus dias mais leves, por assim dizer, né? Porque a carga é muito grande na parte de trabalho. E também gosto um pouquinho de viajar, tipo, conhecer outros lugares, não necessariamente, pô, grandes, longas viagens, né? Mas ir para novas cidades, tipo, hoje Vinhedo eu já considero uma viagem. Tipo, cara, nunca vim em Vinhedo, achei uma cidade bonitinha, de passagem. Eu acho que a coisa mais bonita que eu vi até agora, sem pagar muito pau, é o escritório da RM, que é massa pra caramba. Mas, assim, muito massa. E também um dos hobbies, assim, não sei se chega a ser um hobby, né? Mas é um pouco de como eu sou. É, cara, conhecer pessoas, me comunicar, trocar ideia, tipo, realmente entender um pouquinho mais a vida do outro, né? Do amigo, da amiga, do parceiro. Porque a gente, às vezes, fica muito naquela camada da formalidade, do negócios, do trabalho, e a gente esquece que, às vezes, que do outro lado é uma pessoa. Com o negócio de WhatsApp, e-mail, fica muito mais fácil a gente, às vezes, perder a empatia, né? Ser um pouco mais ríspido ou seco num bate-papo, que você, quando você tem ao vivo, assim, até por telefone, já é diferente. E acho que é por isso que a gente deu muito fit, né? Sim. É muito fácil você ser menos simpático numa comunicação escrita, né? Uhum. Porque você não está em contato direto com a pessoa, então xingar lá no Instagram é muito mais fácil, por exemplo, que pessoalmente, né? Com certeza. E além disso, muitas vezes você nem está sendo... a mensagem é mal interpretada, né? Quando você fala à distância, Exato. né? Então presencial é diferente. E o Arthur é muito bom realmente em relacionamento. É um dos caras que eu... Tenta, né? É um dos caras que eu conheço assim que faz isso muito bem. Mas para fazer isso muito bem tem que ser genuíno, né? Tem que realmente gostar de pessoas, senão não é Forçado. natural. Fica forçado, não é natural. Então, e é uma qualidade muito boa também. Sempre foi uma característica sua ou agora, porque você tá na parte comercial, você precisou aprender mais? Cara, eu acho que sempre foi. Agora com a parte comercial, desenvolvi algumas outras skills, assim, nas soft skills. Mas eu lembro de criança, assim, de uns 4 anos de idade, um amigo do meu pai falar: esse menino vai se virar em qualquer lugar do mundo, porque ele chega e já dá oi pra todo mundo, ele já quer perguntar as coisas, era piazinha, assim, né, criancinha. Piazinho. E aí, tanto que no começo da Oxford não era o comercial, era o Paulo, meu sócio. Eu tinha um pouco mais de... Você fazia o que lá? Só... Cara, eu era o diretor BIM de uma empresa que tinha 3 pessoas. E eu fazia essa parte mesmo de gerenciamento de projeto, quando a gente nem tinha projeto, então, tipo, cara, não tinha muito o que gerir, mas eu sempre estava preocupado com o processo. Até entrar a Carla e realmente te dar um boost nisso e a gente trocar as funções ali, eu virar mais comercial, Paulo mais educação e marketing. Aí a Carla acabou assumindo mais a parte de projetos. De gestão, de projetos, de estratégia. Eu gosto de brincar que a Carla é a nossa CEO lá, né? Só não tá escrito lá, mas é aquela que faz tudo se conectar perfeitamente e rodar, né? Desde as pessoas, eu e o Paulo com as nossas áreas verticais. Mas é até legal voltar nessa parte do... Antes de ser comercial, eu tinha muita vergonha de falar com pessoas que não querem falar comigo, ou que eu achava que não queriam falar comigo. De ser aquela síndrome do impostor, né? Tipo, primeiro, eu não tinha validação se tudo que a gente estava falando da Otis realmente ia ajudar as pessoas, eu tinha certeza, mas não tinha nenhuma prova, né? E aí, cara, eu tinha que fazer o outbound, tinha que ligar, e, cara, como que eu vou falar com um fulano que nunca me viu, não tá esperando eu ligar, era frio na barriga, desespero, assim, aí eu falei, nossa, vou conseguir. Ao longo do tempo, a gente foi virando a chave que precisava não só fazer chamada fria e contratar pessoas que não querem falar contigo, mas criar essa rede de relacionamento mesmo. Com parceiros, com clientes, etc. Acho que a nossa conexão, de novo, foi um pouco disso, né? Teve aquele evento no Em-Redes que eu vi o Fernando de longe com a camisa da RM+. Aí eu já colei nele. Cara, tu que é da RM+, velho? Você já conhecia a gente ou Só você por conheceu Instagram. lá? O Paulo me avisou. Ele falou, cara, os caras da RM+, entraram. Fala com eles na hora que entrar. Porque a gente acompanhava. Vocês já tinham entrado também, né? A gente entrou na quase mesma junto, época. né? Ah, legal. Aí ele falou, cara, eles lançam uns cursos, eles são muito pra front. Entrei no site, assim, nossa, cara, que legal. E aí começou a dar fit, assim, isso já tem 1 ano e meio, 2 anos por aí, quase, por né? aí. Por aí, né? Foi legal, eu vou contar minha versão desse evento também. Porque eu cheguei lá, tinha acabado de entrar, né? E eu não conhecia ninguém ali do evento. Eu não sou igual o Arthur, assim, que o Arthur chega e conversa com uma pessoa que conheceu agora, parece que faz muito tempo. Então eu tava lá, assim, eu tinha um outro compromisso, não lembro o que Era era. a inauguração do restaurante do seu irmão. Acho que era isso mesmo, né? Caraca, tá bom A de memória memória. tá boa, hein? Era a inauguração do restaurante do meu irmão, então eu tava pra ir embora. Eu tava quase indo embora. Aí chega o Arthur. E aí, cara, Fernando, pô, que legal, prazer te conhecer, da RM. Aí foi que começou o nosso relacionamento ali. E a gente foi conhecer um pouco mais da cultura das duas empresas e a gente via que tinha muita sinergia, né? Tanto é que a gente já estava no mercado de infoproduto, com a RM Academy, e eles hoje também estão muito fortes nisso, né? Então a gente viu muita coisa, as empresas
crescendo, transformando o mercado, trazendo novas tecnologias, né? Então tinha muita coisa em comum. E aí começou ali, né? Arthur, tá crescendo e tá dando certo, né? Pô, ainda bem. Cara, eu lembro que nos primeiros 6 meses o nosso foco era, cara, a gente tem que conseguir fazer um projeto com a RM. Porque a gente quer realmente trabalhar nesse fluxo BIM da estrutura de verdade, que a gente ainda não tinha trabalhado. Que eu estava conversando com vocês, né? A gente consegue viabilizar um fluxo. A Otto só trabalha com fluxo BIM. Bora falar da Otis, então. Bora, então eu já vou Já dá uma encaixando. explicada Vou geral emendar. aí. A gente só trabalha com gestão de projetos em BIM para incorporadoras. Então vem uma incorporadora e fala, faz o gerenciamento dos meus projetos em CAD, eu não faço. Mas, quando a gente olha para a disciplina de estrutura, falar um pouquinho da RM também, é um meio BIM nesse fluxo. Por quê? A grande maioria dos parceiros, que são excelentes parceiros tecnicamente, ainda trabalham mais com o modelo IFC só a nível estrutural. Então a gente não tem a parte das armaduras, um fluxo muito liso em relação a isso. Cai no CAD ali na hora de liberar documentação para obra. E a primeira vez que eu vi isso foi na RM. A gente estava nos primeiros 6 meses, cara, a gente tem que fazer um projeto com eles, tipo, pô, temos que pôr para rodar. E aí acredito que foi mais ou menos nesse tempo aí, a gente começou a entrar num cliente junto, depois a gente entrou em outro, né, na metade do ano passado, e estamos começando a abrir essa porteira, diria, né, de trabalho juntos. E, cara, muito legal porque, além da parte técnica, a parte de BIM, etc., eu vi que a gente teve um fit cultural muito legal, né? Eu entrei aqui e tava falando pra vocês. Cara, tem um ambiente, o ar parecido com o da Otis aqui, só que um pouco mais amplificado, né? Bastante gente, projetos pra todo lado. Então, acho que essa característica de cultural que a gente teve, né, foi, eu acho que, primordial pra gente formar essa parceria, pra eu estar aqui também conversando contigo e, tipo, realmente ter com vocês, ter uma confiança de, cara, esses são nossos parceiros. Exatamente. Muito bom, Arthur. E por que vocês decidiram, desde o início, né? Vocês só trabalharam com BIM. Você acabou de falar, gerenciamento fora do BIM eu não faço. De onde veio esse insight? Por que vocês já entraram no mercado assim? Porque a RM entrou no mercado, a gente tem um pouco mais tempo, né, do que vocês, a gente entrou, a gente não fazia BIM. A gente não tinha nenhum projeto em BIM. E não tinha tanta demanda, né? Não tinha demanda. E a gente começou a investir em BIM ainda sem ter a demanda, né? O Matheus já fala muito disso aqui, então a gente começou a montar o time, os processos, sem ter a demanda de BIM ainda para nós. E aí foi que a gente foi migrando. Hoje, já próximo, já está passando de 50% dos nossos projetos são fechados em BIM. Mas vocês já iniciaram 100% BIM, né? Então, por que isso? Como é que foi esse insight aí? Boa. Começou ali em 2015. Oficialmente a Autos começou em 2016, mas em 2015 o Revit me chamou a atenção, obviamente, né? Tava até relembrando hoje, escrevendo ali no e-mail, que quando a gente chegou nas matérias de desenho técnico na faculdade, eu e o Paulo, o Graco, que era o nosso primeiro sócio, a gente ter que desenhar uma parede em 2 linhas e dizer que aquelas 2 linhas representavam uma parede, me chocou um pouco. Tipo, cara, a gente brincava com The Sims durante a semana inteira e eu vou fazer um projeto que eu tenho que dizer que aquela linha é uma parede. Tipo, não fazia muito sentido. Aí, beleza, vamos estudar um curso de Revit. Eu lembro que eu até pedi um apoio pra minha avó na época, tipo, cara, paga esses cursos extras pra mim, vai me ajudar a conseguir estágio, porque tava uma época de crise na construção, final de 2014, começo de 2015. Tava ruim, não tinha estágio. E aí descobri o que era o BIM depois, né? Um amigo meu voltou do Ciência Sem Fronteira e falou, cara, mas você sabe que BIM não é Revit, né? BIM é outra coisa, muito maior, que ele até não tá mais nem na parte de projeto, ele trabalha com segurança de dados, outras coisas. E aí isso me acendeu uma coisa na cabeça, comecei a ir em palestrinhas que tinham lá, menores, né? Na faculdade, na Softplan lá, que eles faziam alguns eventos. E comecei a me juntar com o Paulo, vamos aprender Revit, Juntos. Na mesma sala, a gente entrou juntos. No final de 2016 ali, a gente morava numa república, isso é engraçado. Eu morava, né? O Paulo não, mas ele ficava lá todo dia. Era uma república que eram 2 coberturas, duplex, de um prédio bem antigo, da Rantei, que é nosso cliente hoje, inclusive, o primeiro prédio deles. A gente juntou as 2, construiu uma escada de pallet que linkava os apartamentos. Durante a semana era assim, salas embaixo, as 2 salas de cima. Uma ficava a gente se reunindo para aprender Revit, e na outra o Cláudio e um outro pessoal que estava abrindo uma empresa de energia solar. E aí a gente aprende a modelar, a gente teve uma brilhante ideia. Vamos fazer um projeto da reforma do apartamento da sua mãe. O que eles iam fazer? Só uma parte na sacada, um chapéuzinho, um ponto de água, um ponto de esgoto, 2 tomadas, acabou. Vamos modelar, a gente vai conseguir. Nesse meio tempo, o Graco frequentava a nossa casa, nosso amigo, ele viu a gente estudando isso e mexendo, ele, pô, muito massa, vou fazer o TCC disso. Cara, vocês botam fé que meu pai vai construir um prédio, que eu vou tocar essa obra, é um prédio de 1000 metros quadrados, já tem todos os projetos em CAD. Vocês não querem fazer esse teste aí já nesse projeto? Vamos fazer junto? A gente, bora, né? A gente ficou durante 2 anos, ali, 2016 a 2018, trabalhando só nesse projeto. Fazendo faculdade, fazendo estágio. Eu fui fazer estágio numa outra empresa que já começou a trabalhar com modelagem BIM, mas ainda não estava
muito grande, assim, a adesão no mercado. O Paulo foi trabalhar em outra. Depois eu trabalhei no laboratório de BIM em Santa Catarina. Então, fui começando a ter contatos. Nesses 2 anos, não dá para dizer que o fluxo era BIM, né? Porque os projetos estavam prontos. Então, nosso papel era pegar os projetos, transcrever e compatibilizar. Só que nesse meio tempo a gente testou quantitativos, a gente testou simulação de 4D, a gente fez bastante prancha, a gente errou uma prancha de marcação de alvenaria, que pelo menos só quebrou a primeira fiada. Então, assim, a gente foi aprendendo bastante, indo na obra, entendendo que o projetista não é obrigado a te responder depois que ele terminou o projeto, e ele tinha que falar pra gente que, cara, não foi contratado para isso. Então, a gente começou a entender essa questão de fluxo, coordenação, até que no final de 2018, o pai do Graco, a encostora, na verdade, né, que tinha mais sócios, nos contratou para o primeiro projeto. Eles demoliram um bar. Esse primeiro aí vocês fizeram então sem contrato. Só pra aprender. Era nós 3, né? Porque nem o Graco. Testando ainda. Ele não estava ganhando nada. E nisso a gente só fazia à noite, né? Se reunia 3 vezes por semana. Então era algo que desde o primeiro dia eu falei pra galera, a gente agora tem trabalho. Aí na segunda reunião eles não acreditaram que eu marquei. Já uma reunião sim, vamos dar. A gente veio aqui para São Paulo, Autodesk University. Ficamos um dia, foi em 2017. E aí, cara, a gente ia atrás de muita coisa de BIM, estudava. Eu conhecia a Projeta BIM, que é a empresa que é do Cícero, do ConstruFlow. Aí eu comecei a seguir o Suzuki, né, que é da Vista S também. Ele dava muita palestra lá na UBSC. E a gente fechou esse primeiro contrato. Eu lembro exatamente, eram 34.500 o contrato. Que a gente pegou, o contrato olhou, cara, a gente vai pegar esse dinheiro, vamos pagar 1 ano de coworking e o resto a gente vê. Mas por que o coworking? Porque a gente queria estar dentro da CAT, Associação de Tecnologia, cara, próximo de empresa de tecnologia, só que num coworking, né? A gente não era um desenvolvimento de software nem nada. Tava olhando para relacionamento naquela época já. Total. Aí eu sabia que a Prevision tava lá, a Prevision veio aqui também. Sim. Cara, o Ian, um amigão meu, era meu veterano, aí tinha a Paula, conheci o Losecan depois. Então a gente ficava ali naquele ambiente, tipo, beleza, não somos uma tecnologia, mas estamos trabalhando com. Abrimos o CNPJ, 2019. Consegui mais um projeto. E aí vai. No começo de 2020 veio a pandemia. O que aconteceu? Quase quebramos, né? Eu lembro exatamente assim, ó. Clientes, não vão me julgar, mas eu lembro que a gente ficou com R$200 no caixa. Porque na hora que começou a pandemia, todo mundo cancelou os contratos ou pausou. A gente tinha custo fixo, os salários eram bem baixos, bem no cortou início, nosso salário, bem no pausou início. tudo, né? Cara, era muito difícil. Mas a gente seguiu forte e aí na metade de 2020 pro final, a gente conseguiu fechar os primeiros projetos, que os projetos já iam em BIM. A arquitetura já estava sendo desenvolvida em BIM, instalações. Isso foi um ponto muito importante porque aqui em São Paulo, até hoje, eu vejo que a gente tem muita dificuldade, né? De ter os projetos em BIM. Então, a incorporadora, às vezes, ela não está trabalhando em BIM porque ela ainda não tem os projetistas aptos ou que querem fazer em BIM. E lá a gente conseguiu fazer isso. O que a gente fez? Virou a chave. Falou, a gente não pega mais transcrição de projeto. Por quê? Transcrever a estrutura legal. Às vezes nem precisa. Na verdade, quase nunca precisa, porque eles exportam EFE do TQS, etc. Mas transcrever instalações, que é algo que custa 5% do custo direto da obra e você gasta 80% de modelagem, 10% do custo de obra, é muito penoso. O valor agregado não está ali, o valor agregado está em resolver problemas, em compatibilização. Depois a gente descobriu que era na coordenação. Porque beleza, a gente era compatibilização, mas vamos começar a coordenar também, vamos evitar que o erro aconteça. Começamos a evitar que os erros acontecessem, mas aí começava a entender que tinha que estender contrato com o projetista, alinhar escopo. E ao longo disso a gente foi desenvolvendo mesmo esse corpo de gerenciamento de projetos. E hoje eu gosto de dizer que nós somos uma empresa de gerenciamento, por meio da metodologia BIM. Por que por meio? Porque daqui 5 anos a gente vai estar fazendo por meio de outra coisa. A gente vai estar fazendo uma gestão, quem sabe, um pouco mais voltada à sustentabilidade, que eu estava comentando com vocês, já por meio de outras coisas. Então, esse é um apanhado geral, assim, né, de como que a Otis começou, como a gente chegou até aqui, né? Então, tudo começou com um predinho de 1.000 metros quadrados. Na começou faculdade. com uma reforma de 20 metros quadrados. Foi 20 metros quadrados? Acho que era menos depois até. foi pro prédio. Depois foi pro foi prédio. pro prédio de 1.000. Mas começou com a reforma. Legal. E, nossa, legal. E, então, o principal desafio do começo, eu diria, né, pelo que você falou aí, é conseguir portfólio e chegar para o cliente provando há anos atrás que funcionava, sendo metodologia BIM, que já não era tão conhecida, pelo menos como é hoje, e sem ter muito portfólio. E caixa, né? E caixa. Não, sempre, né? não tinha salário, graças a Deus a gente pôde ser apoiado pelas nossas famílias, assim, tipo, ó, meu pai pelo menos, se ele ver isso daqui, ele vai concordar. Ele me deu um prazo, falou, ó, você tem 6 meses aí depois de formado. Vai fazer o negócio fazer o negócio andar, né? Uhum. Cara, foi um pouquinho mais, ele continuou me ajudando ali, mais um pouquinho ali, mas deu tudo certo. E realmente, isso era muito difícil, porque quem conhecia a metodologia BIM já estava um pouco frustrado, porque não via ninguém que estava fazendo, de fato.
E aí, depois que comecei a vir para São Paulo, eu comecei a entender que a frustração era muito maior do que tinha lá. Porque aqui o pessoal tava frustrado desde 2010. Muita gente fez, aí não deu tão certo lá na hora que não fez. deu, usou como produto, né? Uhum. Tipo, transcreve o CAD. Então, não tava girando, né? E aí eu tinha que provar pra ele, cara, isso aqui é bom. Aí no começo a gente fica revoltado, né? Meu Deus, como que eles não Você sabe conseguem que é bom. ver que é bom? Tipo, porra! Não sei se pode falar palavrão, mas Pode eu falar. falei aqui, né? Tipo, como assim? Aí quando a gente começou a virar a chave de não ficar revoltado, vamos ouvir mais o que o cliente tem pra falar, que aí veio consultoria de vendas, mais insight sales. Tipo, cara, tem que ouvir o cliente, não adianta ficar de Entender papinho. a dor, né? Aí o Paulo foi muito legal, que eu lembro ele me falando um dia. Cara, era o cliente da HF, nosso segundo cliente. Eu acho que nosso negócio não é o BIM, nosso negócio é ficar resolvendo as coisas pro engenheiro lá. Que ele falou pra mim, eu lembro exatamente disso. Ele falou pra mim que ele tem uma obra numa reforma numa clínica deles lá, que é, sei lá, 1.000 metros quadrados, e a obra de 12 mil metros quadrados, que ele tem muito menos problema no prédio de 12 mil, porque ele sabe que a gente tá lá. Então ele sabe que os projetos vão estar redondo, ele sabe que quando precisar a gente vai chamar ele, e a gente usa o BIM só como arma, como um meio para chegar lá. Eu não diria ferramenta, né, mas é um modo, é uma metodologia de como a gente chega lá. E aos poucos a gente conseguiu ir provando o valor. Aí nosso terceiro cliente foi o Dimas, que é cliente de vocês também. Legal. Jorge, ó, o acreditou terceiro no potencial cliente, até hoje, cara. Porra, assim, foi difícil. A gente tava num evento que a Prevision nos convidou, foi lá na CAT, foi construir. Tinha 2 clientes, eles acreditaram, falou, cara, ó, tenta cota de patrocínio, mas pra vocês a gente vai fazer um desconto, porque vocês ainda são novos, querem participar? Eu falei, bora. E aí nisso, o Paulo ainda era o comercial, né? Então ele tocou à frente ali com o Jorge e ficou naquele X1 e ele, cara, fechado. Jorge, bravo. Mas, cara, vou dar uma oportunidade, então, ó, não vou comprar serviço. Vocês fazem uma consultoria por hora pra mim, então, pra testar. E aí foi, consultoria por hora. Não era nem de perto a maior receita da empresa, mas era a maior smart, assim, né? Porque a gente tinha feedback. Sim. Eu não acho que tem que ser assim, dividir tantas etapas das instalações. Aí, pô, como assim, Jorge? Tá louco? Não sei o quê, pra funcionar em BIM, não. Tem que ser de outra forma. Porque Então, tá a gente até numa experimentou fase muito. ainda de validação da sua metodologia, do seu serviço, né? Exato, porque a gente tinha um modo de fazer, mas ele era ainda muito transcrição de projeto. Tinha que entender um pouco mais do processo de desenvolvimento imobiliário, de uma arquiteturas, entender que momento que entrava uma pré-forma, a importância de a gente fazer uma análise estrutural antes de colocar um projeto na prefeitura, que hoje muitos não fazem, você que não faz, tem que fazer, porque às vezes inviabiliza a sua viabilidade ali que você está calculando. Não, ou fica muito mais caro depois, né? Porque você já está com o projeto ali aprovado, muitas vezes até já começou comercialização com folder de vendas e tá lá de um jeito. Aí agora você precisa viabilizar a estrutura que atenda aquilo. E às vezes não é a solução mais barata, né? Na maioria das vezes não é. Porque para viabilizar aquilo você precisa usar mais transição, enfim, Nossa, não vai chegar na melhor solução estrutural. Exato. E assim, cara, a gente tá meio que travado na arquitetura, né? Então isso foi que a gente aprendeu muito lá na Dimas, porque realmente as empresas de lá ainda não tinham tanto essa cultura de fazer as análises preliminares antes de aprovar, já colocava na prefeitura para testar tese, etc. Então a gente evoluiu muito nessa metodologia, com muito apoio do Jorge, e ficou claro, cara, a gente tem que entrar nesse processo. Quanto antes a gente entrar no projeto, melhor. Claro que a gente nunca entra antes do arquiteto, salvo alguns casos que o cliente nos contrata e fala, ó, faz o planejamento, estrutura o cronograma, scope, etc. Aí vocês pausam, depois vocês retomam quando o produto estiver um pouco mais resolvido. Por quê? A gente sabe que às vezes pode durar 3 meses, como pode durar 1 ano, essa resolução do produto, né? Cara, tem 2 projetos que a gente estava comentando ali que a gente vai entrar, vai trabalhar com vocês já estão lá, já fazendo as primeiras análises, mas o projeto Vocês para, o não projeto entraram. não vai, a gente não entrou, É. porque tem esse momento, né? Sim. Muito massa. Não, muito legal. O fluxo do projeto não é uma coisa Linear. não. Tem pausas. É muito imprevisível, né? Desenvolvimento de produto, no fim das contas. É. Vai e volta, tem alterações, né? Não tem jeito. E como que vocês estão hoje na Otus? Então, na verdade, uma outra pergunta antes. Quando vocês começaram, pelo que você contou aí, vocês não tinham alguém que era especialista. Então, foi assim, eu vou lá e vou aprender, e vou bater, e vou ver o que dá errado e vou arrumar. Teve um momento que vocês falaram, não, agora a gente vai precisar de um especialista, ou enfim, como que foi esse processo aí? Porque eu sei que a Carla hoje tá tocando essa parte. Ou até acho que uma coisa que pode falar, pelo que eu entendi, né? Você começou com o Paulo. Eu, o Paulo e o Graco. E o Graco. Hoje o Graco abandonou todas as coisas dele de emprego, agora ele vai trabalhar velejando. Ah, é? Cara, Eu tô falando com ele agora há pouco. Bom, então foi o sócio que deu certo aí. Foi, né? Os outros ficaram na engenharia. E aí a Carla entrou depois. Isso, a Carla entrou como estagiária, ela já tinha ela entrou como passado pela estagiária. empresa. Ela entrou como estagiária, a gente tinha um outro sócio, Matheus, nosso amigão também. Aham. No começo a gente fica, cara, nós dois vamos aguentar, vamos chamar mais um. O Matheus hoje é cientista de dados lá na Intelbras. E a Carla entrou como estagiária, só que ela já vinha com muita bagagem. Por quê?
ela trabalhava numa empresa que fazia coordenação de projetos de hospital. E ela trabalhou na Amber. A Amber aqui de São Paulo teve uma vertical de BIM lá em Santa Catarina, fechou. Quando fechou, a concorrente, a Carla fez processo na concorrente e passou. Só que aí na hora que ela passou, ela falou, vou falar com os guris, a gente não tinha capital nenhum, deu pra contratar ela ali num salário, cara, muito baixo, muito baixo. A gente não tinha salário nessa época. Foi em 2019, começo de 2019, bem quando a gente começou. Exato, eu falo aqui também que a história, eu e o Raul, que a gente começou aqui, né? Na verdade o Raul começou, eu entrei depois. E nossa primeira contratação foi a Dulce, que é a nossa diretora hoje. Ela entrou como engenheira. Que almoçou com a gente hoje. E eu falo que muitas vezes no começo, cara, isso é legal contar, porque o pessoal acha que é maravilha, né? Só flores, tudo né? fácil, Só né? flores. Mas você vê a história do caixa, tem momentos de desespero. E nesse primeiro período eu também fiquei... até foi um payback rápido no meu caso. Foram 6 meses para payback, que é excelente. Raul, mais uns 6 meses anterior. Exatamente. Mas numa empresa de investimento que você faz, 6 meses é excelente. Dificilmente você tem esse payback nesse período. Mas 6 meses para ter o payback e para eu começar a conseguir tirar alguma coisa para mim, entendeu? No mínimo, assim. Então eu saí do mercado de trabalho, eu tinha um emprego, era gerente comercial numa empresa. Tava casado já? Não. E saiu adiou um pouquinho. Ah, tá. Eu segurei o que pude. Aí, mais gerente comercial, e aí saí, abandonei, deixei de ter aquela renda para ir pro variável e demorou uns 2, 3 anos para eu poder conseguir ganhar o mesmo que eu ganhava. 2, 3 anos depois de empreender, entendeu? Meu amigo. E a Dulce, a gente muitas vezes pagava a Dulce, mas não pagava a gente, entendeu? Então o começo é assim, né, Arthur? Cara, total. A gente ficou... se contar a jornada desde 2016, quando a gente começou a trabalhar junto, até o primeiro salário, no final de 2019, foram 3 anos. Fora que em 2020 a gente cortou nosso salário na pandemia, né? Então a gente brinca lá, até os gerentes que são mais antigos lá da Otter falam, tem gente que às vezes dá uma reclamada com tão pouco, né? Eles não sabem como foi a história. Eu acho muito bonitinho de ver, tipo, caramba, tamo junto, tamo comprados, né, cara? Mas aí retomando ali, eu acho que a gente nunca precisou contratar um especialista. A gente foi se tornando especialistas em BIM ao longo do processo. Porque eu tinha muito interesse, o Paulo também, a Carla também. Paralelamente à Otis, a gente fundou um grupo de estudos. Um pouquinho antes da abertura da Otis, a gente fundou um grupo de estudos. Não, bem antes, na real. A gente começou as iniciativas da Otis em 2015 e 2016, a gente fundou um grupo de estudos na UFSC. Eu, a Carla, a Thaís, que é a gerente de produto hoje da Dimas, e o Paulo. A gente começou a chamar as pessoas, e ele foi uma iniciativa legal. A professora Regina Ruschel, que está no Enredes com a gente, ela fez o primeiro encontro nacional de ensino de BIM. E aí a gente foi um dos folders lá premiados, a professora levou. Tem até guardado lá em casa, até hoje, a assinatura da professora e da Carla, que escreveram um artigo. E aí, cara, a gente tentava muita coisa, fazer parceria estratégica com a CERT, com a AutoQI, com a empresa de computador, por quê? Qual que era o propósito desse grupo? Cara, era realmente criar um laboratório lá no final, tipo, profissionalizar, trazer bolsa. E realmente, hoje eu acredito que eu teria conseguido fazer tudo isso, apesar do sistema público. Então, eu acho que o pesar foi esse. Era muito difícil, tinha muita política envolvida no departamento, para trazer dinheiro para dentro era muito difícil. E uma hora a gente meio que, tipo, passou para frente o grupo, né? Ele se consolidou, foi legal, hoje ele existe ainda. Só que na arquitetura, né? Ele saiu da engenharia civil para a arquitetura e a gente focou na Otis. Então, um pouco do propósito desse grupo, ele foi convertido na Otis. Isso foi massa. E aí a Carla virou nossa sócia ao longo dos anos, assim, a gente era muito pequeno. E ela, cara, falou, velho, eu tô aqui pra detonar, velho. Eu não tô pra ficar pela metade, pra vocês serem meus chefes. Então eu quero entrar com vocês e a gente fazer esse negócio crescer. E, tipo, na época a gente já não tinha muita previsibilidade, mas a gente, porra, estamos aqui há 4 anos já, a gente vai ter que vender uma parte pra ti, né? E a gente vendeu pra ela uma parte, trabalhando, né, ao longo do tempo, tipo stock option, mas no contrato de padeiro, porque eu lembro que eu fiz o contrato, assim, ó, na nossa reunião, na mão, assim, stock option, coloquei pra ela e final do ano passado, deu os 3 anos que ela completou esse stock option. E ela adquiriu todas as cotas dela e hoje ela é uma sócia igualitária conosco, assim, né? Então a gente não tem... Na verdade, a partir daquele momento a gente nunca mais teve uma divisão hierárquica. Nós 3 tínhamos poder de decisão igual. E aí ao longo do tempo a gente foi trazendo pessoas, trazendo engenheiros já recém-formados, começava com muito estagiário, né, que era o que eu conseguia pagar para nos auxiliar. E a gente foi se desenvolvendo na metodologia BIM, teve essa questão educacional, que depois a gente entra um pouco mais a fundo. E essas trocas foram fazendo a gente crescer muito rápido, porque a gente estava muito envolvido nos projetos. E eu posso dizer que especialista mesmo que a gente trouxe hoje, aí são os times além da engenharia, né? Que é o Elson, nosso especialista em marketing, que hoje é nosso coordenador de marketing. O Guilherme, né, o Maciel, que ele era coordenador de pré-vendas, hoje ele é nosso coordenador comercial. A Maria Eduarda, que é do RH, Jaqueline, financeira. Então, esses são os verdadeiros especialistas que
nos apoia pra gente chegar onde a gente tá, né? Porque não dá pra fazer só engenharia e o serviço sem gerir a empresa, né? Isso é muito bom, Arthur, porque a gente, como dono do negócio, né? A gente não sabe tudo, né? E aí a empresa vai crescendo, às vezes pode ser especialista naquilo que você está fazendo, no atendimento do cliente, naquele serviço, só que aí você vai precisar de um financeiro, vai precisar de um marketing, e não tem como você ser especialista em todas essas áreas. E aí você começa a trazer essas pessoas, né? Para ajudarem, assim como a Isa, a gente tem os nossos times aqui também, RH, que a gente está investindo bastante esse ano, financeiro. Agora, uma coisa interessante que a Isa perguntou, quando que vocês começaram a trazer especialistas? No caso de BIM, né? Sem ser esses das outras áreas. Aí você falou assim, a gente não trouxe, a gente se tornou. A gente formou, né? Depois formou outros, né? Foi formando e depois vai trazendo, claro. Mas eles se formaram como especialistas. E aí é legal porque especialista é quem faz, né, cara? Então, tem um estudo, eu não sei de qual universidade que é, mas que fala que separaram uma sala em duas turmas. Duas turmas. Uma turma tinha que pegar e fazer um exercício, tinha que fazer tipo 10 modelos, 10 modelos de um edifício. Quantidade. E a outra turma tinha que fazer um modelo, só que tinha que ser um modelo muito bom, perfeito. Beleza, essa era a missão. Quem será que fez o melhor modelo? Quem fez 10 vezes. Quem fez 10 vezes, cara. Porque o que fez beleza, especialista, estudou, planejou um monte de coisa. Foi fazer o modelo e descobriu que tinha falhas. O que fez 10, fez um, ficou horrível, foi lá, melhorou, fez o segundo, ficou ruim, melhorou. Você vai aprendendo, vai melhorando com o feedback. Perfeito. E é o que você falou, já a gente pegou um primeiro projeto e o interesse não era aprender, cara, era validar. Porque com o feedback do cliente, esse é o conceito de startup, inclusive, né? É mesmo. Então, com o feedback do cliente, você vai melhorando o seu produto e aí você se torna especialista. Entendeu? Muito bom esse raciocínio. Cara, e eu falar pra vocês, acho que você também deve falar isso pros seus clientes, mas é exatamente isso que eu reproduzo pro meu cliente. Eu falo, cara, ou você é a Cirela, que você tá rodando 100 empreendimentos simultaneamente, ou o meu time é muito mais especializado que o seu. E não é porque o seu não é especializado, é porque o meu time tá fazendo 100 projetos hoje, simultaneamente. Então, de várias tipologias de problemas que são solucionados conjuntamente com os clientes, né? Por quê? A gente traz uma expertise, mas a gente absorve uma expertise também do cliente. Então, a gente vai se desenvolvendo muito rápido como equipe, como gestão do conhecimento. Então, assim, a gente acredita muito na especialidade também. E ao longo do tempo, a gente foi transformando as pessoas em especialistas BIM, que foi legal. Ou trazendo alguns que eram muito interessados, que eram nossos alunos, para trabalhar com a gente. Então, ao longo do tempo, esse conhecimento, eu gosto de brincar que quando a gente estava no modelo da pandemia, né, que era tudo remoto, a gente estava crescendo ali, mas era tudo entre aspas, hierárquico conhecimento. As pessoas não sabiam, elas subiam para alguém que subia para os diretores, eu, a Carla e o Paulo. Então era sempre a gente dando diretriz de tudo. Hoje as trocas elas estão muito mais matriciais, assim, então tipo, eles estão trocando entre si, todos os times, as áreas entre si, a gente tem muita interdependência, né, entre setores. E eles não dependem mais da gente. Isso é até uma prova que a gente está realmente conseguindo desenvolver as lideranças internamente. Sim. Que você também passam por isso, né? É um desafio. A gente mesmo tem que se desenvolver como líder, ninguém nasce pronto. Então é uma coisa diária, né? A gente fala muito isso aqui, desenvolvimento de líderes é um foco muito grande nosso desde o ano passado, porque a empresa cresce e aí a gente tem um limite de capacitação e o líder que levou a empresa até 10 pessoas é um, que levou até 50 é outro. E agora vocês estão com 60 lá, né? Quem vai levar até o 100. Quem vai levar até 100 é outro. A gente bateu 100 no ano passado. E quem vai levar de 100 para 200 para 1000 é outro. Então eu, o Raul, por exemplo, a gente está em constante também evolução, aprendizado. Sim. A gente tem que se transformar, o nosso papel muda, nossas competências mudam. E quem vai assumir o papel que a gente tinha antes são os líderes que estão no nosso time. Então, esse é um desafio constante, cara. Cara, muito. E é legal. Tipo, você não tá pronto, mas já tem que estar formando alguém para ficar no seu lugar. Sucessão. Uma sucessão, exatamente, né? Então eu tô passando por isso, a Carla também, o Paulo também. E, cara, é legal tu ver as pessoas se formando. E eu sou o que tem mais dificuldade de passar o bastão, de certa forma, assim, se for olhar entre nós três. Até o feedback que eu recebo às vezes da Carla. Por quê? A gente ainda tem aquele pensamento que ele gosto de brincar que ele é involuntário, mas que, tipo, tu vai entrar ali e vai resolver, né? Sim, tu vai fazer, mesmo que não é um problema. E assim, às vezes acaba criando um pouco de dependência, só que aí ao mesmo tempo eu sou um pouco mais delargador, assim, tipo, cara, ó, eu tô aqui, vou te dar todo o suporte que precisar, mas tem que fazer isso e isso. Eu não gosto de ser muito
no detalhe. Eu não sou muito do detalhe. Sentado lá da pessoa ficar ensinando. Não, isso, eu isso, sou isso, muito isso. generalista, assim. Então, E provavelmente você aprendeu assim. Você eu aprende mais rápido. Tipo, cara, coisinha pouca, cara, quebra, erra e depois a gente vê. Mas tem algumas pessoas que têm perfis diferentes. É Sim. isso que a gente tem que aprender como líder, né? Eu tenho dificuldade com isso também. Pra mim é assim. É a mesma coisa que você falou. Como eu, quando tenho uma dificuldade, eu vou lá e não falo com ninguém, eu tento resolver eu primeiro sozinha. Eu, quando vou ensinar uma pessoa, e a minha equipe inteira tá aqui agora, eu já tenho que parar e falar, não, você vai sentar do lado da pessoa e vai ensinar o que precisa. Porque pra mim não é isso. Eu só falo, tipo, é isso aqui que eu preciso e faz assim, assim, assim. Pronto. Vai perguntando, Vai né? perguntando, qualquer coisa eu tô aqui, mas vai se virando aí. É complicado. Mas é por ser característica, né? Mas é legal, né? Que a gente vai aprendendo e vai melhorando ao longo do processo. Sim. Sabe uma coisa que eu lembrei agora? Tem um amigo meu que tá trabalhando lá. Qual? Gilmar, do Paraná. Gilmar! Eu estudei com ele. Ponta Grossa? Eu lembrei ele de Ponta Grossa. Eu não sei se Gilmar ele nasceu em nosso- Ponta Grossa, né? Mas ele estudava comigo Eu no acho que EPG. ele nasceu, né? Ele estudava que comigo. legal. Na verdade, ele estudava na turma da frente da minha. Aham. E aí... Mas a gente trabalhou juntos na Ingenium, que era a empresa júnior. Bom, aí você falou o nome. Bom, menti então que eu não sou especialista, porque o Gilmar tem especialidade em 1000 coisas, não necessariamente o BIM. Ele sempre foi um gênio. Cara, Ele o foi, Gilmar é sempre o foi muito Gilmar, bom. que a gente briga com ele. Gilmar. Vou mandar um salve pro Gilmar aqui, ó. Que o Gilmar ele é o nosso, hoje, coordenador da parte de processo, mas ele também é o BIM Manager. Ele é legal. coordenador do time técnico Não sabia. também, então ele é multifacetado, assim, né? Mas hoje ele é bem solicitado. A parte de produto, ele dá um apoio muito grande no desenvolvimento de novos produtos com a Carla, né? Então a gente ainda tá definindo esses chapéus ali, né? Um daqueles caras fora da curva, né? Ele é. O Gilmarzão é... Ele sempre foi. fora Na da faculdade curva. ele já era. E viu, Arthur? A Otis hoje, então, só para dar um panorama geral, estão com 60 pessoas, você falou, né? Quantos projetos vocês estão... Hoje a gente tem lá dentro da carteira já, total de tudo que a gente já começou, entregou em torno de 130 projetos de empreendimentos imobiliários, focados, verticais. Né? Os outros que a gente já fez subestação, a gente já fez estação de tratamento de esgoto gigante, mas algumas coisas... Já modelou todos os postes de equipamento elétrico da Energisa. Acho que isso nem contei pra vocês. Mas isso não conta. Porque lá no começo pra pagar a conta, né? A gente hoje é ativo mesmo, a gente tem em torno de 70, 80. Sendo que alguns desses ali estão pausados. Então tem 70, né? Que dá aquela enrolada, vai, não vai. E aí dá uns 2,5 milhões de metros quadrados de área construída, assim. Sendo Porque a gente projetado agora, em gerenciamento agora. Legal. Não, total, assim, né? Mas Total. tudo em BIM, isso que é massa. Muito bom. Sim. Tipo, cara, Muito mesmo legal. que os 2, 3 primeiros lá foram transcritos em Sim. de CAD pra BIM, a gente tinha modelo, né? A gente Legal. estava tentando trabalhar nesse fluxo. Boa. E aí, por isso que eu falo que a gente é o maior escritório de gerenciamento de projetos em BIM do Brasil, até que alguém me prove o contrário. Eu não conheço, aqui em São Paulo eu não conheço. A gente teria uns maiores, né? Vamos ver se vai surgir alguém aí com Vamos ver, comentário. galera. Comentários aí. Pode mandar no inbox aí que eu pago, mas tem que provar com dados, hein? Boa, Arthur. Muito legal. E você estava falando de produtos. Quais são os produtos que vocês têm hoje dentro da Otis? Porque a gente sabe que é dividido, tem a parte de projetos e tem a parte de educação. Mas o que tanto que vocês têm de opções? Cara, na engenharia, então, a gente tem... O foco principal é o gerenciamento de projetos, que basicamente é planejar o projeto, coordenação, compatibilização. Os clientes no mercado chamam isso de empresa gerenciadora, aqui em São Paulo, lá em Santa Catarina eles já chamam mais de empresa de coordenação. Então tem até um pouco de confusão de conceito, assim, mas, cara, quem gerencia é quem participa do planejamento, define as partes e o coordenador coordena de forma igualitária todas essas partes para atingir os objetivos do projeto. A gente faz o gerenciamento por se preocupar muito, e nem todos os clientes contratam dessa forma, né? Em definir o objetivo do projeto, o escopo junto aos projetistas, fazer a contratação, fazer a parte de BIM ali, né, que é o nível de informação necessários, procedimentos, etc., com todo mundo na mesma mesa. Por quê? Para a gente conseguir ter o projeto bem fluido, sem a gente ter as disputas, às vezes, mas você não vai entregar isso, mas faltou aquilo, não vindo da gerenciadora, mas às vezes do cliente. Então a gente tenta alinhar a expectativa muito mais claramente assim no começo, usa contrato às vezes ou não, né? Tipo, mexe em contrato ou não, depende do cliente, e depois a gente vai para coordenação. Aí, esse serviço ele acaba sendo segmentado, a gente tem um serviço só de compatibilização. O que acontece? O cliente, às vezes, ele tem a coordenação interna e ele contrata a compatibilização. A gente vende a compatibilização, mas a gente acaba dando uma ajudinha na coordenação, porque a gente tem um investimento alto em relação aos outros concorrentes. Eu sempre falo o porquê. Eu falo para o cliente, cara, nosso investimento é um pouco mais alto, porque eu vou colocar o meu time, a nossa equipe, para ficar com você semanalmente, porque, por mais que a gente seja extremamente especialista, quem mais sabe sobre a sua construção, que vai saber sobre o BIM de vocês é vocês, mesmo que vocês não façam BIM. Então, mesmo que a gente passe briefing, DNA de projeto, 1000 coisas, existem coisas que ficam no ar, que são faladas
mudança de produto, outras definições que vêm. Então, o nosso time tem um viés muito consultivo e de ensino. Então, a gente faz a compatibilização, ajudando um pouco ali cronograma, escopo. Em alguns casos, a gente inclui nessa compatibilização a etapa de planejamento. Ou seja, imagina que eu tenho um cliente muito grande aqui em São Paulo. Um dos nossos clientes em São Paulo, a gente faz assim, nosso contrato é compatibilização. Mas se você for ver o descritivo, ele é todo de coordenação. A gente ajuda lá no começo, planeja, arruma o cronograma. Cliente, agora pode tocar. A gente vai compatibilizando em etapas, né? Junto com os projetistas. Isso são os produtos hoje de engenharia. Tem alguns produtos acessórios, mas eles têm que vir junto do gerenciamento, né? Ou da coordenação. Que é modelagem executiva de arquitetura para quantificar os projetos. Não é uma arquitetura executiva, galera. Então eu não falei isso. A Carla não viu falando isso. É uma arquitetura de informação mesmo, né? Porque muitas vezes o cliente tem um arquiteto que ele é muito conceito, que às vezes ele não trabalha em BIM ainda, ele não vai evoluir o projeto dele em BIM, então a gente acaba transcrevendo a arquitetura, então é o único modelo que a gente faz interno, para viabilizar essa coordenação. E alguns clientes eles contratam só o projeto legal. Lá no Sul é muito comum isso. A gente acaba fazendo essa arquitetura executiva para dar os inputs para o orçamento, que é um ganho muito mais palpável para a metodologia BIM, né? E paralelamente a isso tem um ou outro produto acessório que é prancha de furação, porque tem clientes que não contratam as tal das engenharias integradas, né? São 3 disciplinas, contratam separados, aí vai as markups na estrutura, às vezes o estrutural não quer, então a gente acaba entregando isso. E uma prancha de marcação de alvenaria, que espero eu que no futuro muito próximo ela vire uma prancha só de drywall, porque a gente quer industrializar a porra toda e não tem essa não de ficar subindo tijolo pra sempre. É uma briga grande essa aí, né? Uma resistência grande no mercado. Estamos aí com os estudinhos aí pra ver se vira. E aí na educação, na engenharia vão ter outros produtos que vou segurar um pouco a emoção aqui, já contei para o Fer, vou contar para a Isa também, mas que a gente está desenvolvendo agora, o que eu posso dizer é que é mais voltado para a sustentabilidade. Então a gente quer entrar mais no mercado de sustentabilidade e trazer um pouco mais ligado com o nosso propósito. Porque na nossa missão é tornar o mercado um exemplo de eficiência através de metodologias sustentáveis de trabalho, assim, né? Uma entrega sustentáveis no geral. Então a gente pensa muito nisso e a gente ainda vê um pouco longe, né, do viés de sustentabilidade, porque o que a gente faz em BIM, a gente ajuda indiretamente a reduzir geração de resíduos, né, tornar um pouco mais eficientes as construções, mas ainda é indireto, a gente quer palpar um pouquinho mais. Na educação, o negócio é louco. A gente começou com BIM, vocês foram um benchmark muito legal quando a gente começou. Porque quando vocês começaram, mais ou menos? Final de 2021 foi pouco Faz mais de 2 anos. Foi mais de 2 anos. Então acho que foi ali na metade de 2021 ali. A gente começou também nessa época. Eu lembro quando vocês lançaram, começou a aparecer os vídeos pra gente, aí também, tipo, cara, dava pra ver que era parecido, algumas coisas, e tipo, pô, que massa, velho. Então foi legal, foi motivador, assim, ver que tinha outra empresa fazendo também, na mesma pegada a fórmula do lançamento, etc. Então a gente começou lá atrás com o produto Escola de Coordenadores. Cara, ele fez muito sucesso, a gente lançou a Escola de Quantitativos. Não vendeu todo, a gente ficou de cara, a gente falou, cara, como? Todo mundo fica falando de quantitativos. Aí a gente entendeu, pelo menos a conclusão que a gente chegou, que eles querem falar de orçamento. Quantitativo é só uma etapa, né? Então, olhando para isso, a gente fez a formação em gestão BIM, que está embutida a parte de quantitativos, etc. A gente traz um pouco, fala, né, como isso vai chegar no orçamento. A gente trouxe CRM para dentro também, para trazer um pouco de o que é BIM nas estruturas. Pessoal da Taurus, pessoal da Trimble, Autodoc, outras empresas. Mas é uma formação mais robusta, né? Então, ela está no meio do caminho entre um curso ali de R$ 1.500 para uma pós-graduação de R$ 10, R$ 15 mil. Hoje é uma formação que ela acontece em 3 meses, com aulas gravadas e aulas ao vivo, assim, né? Dinâmicas ao vivo, que a gente chama. 6 dinâmicas ao vivo. Tem um ticket de 3 mil e pouquinho, a gente lança 4 turmas por ano. E, cara, teve um resultado muito legal, porque a gente já teve, ao total, acho que 400 alunos. 400 alunos? Cara, então é muita gente, 300 e pouquinhos, assim, né? Legal. Porque realmente teve fit de mercado. A última turma a gente vendeu 80. Aí tem mais alunos, nossos clientes são obrigados a fazer. Então saiba, se você é cliente da Otis, você vai ter que fazer a formação em gestão BIM, ou alguém do seu time. Quem contrata a Otis, então, para gerenciamento, ganha a informação. Não é que ele ganha, ele é obrigado a fazer. Eu falo pro dono, você tá pagando isso aqui, você vai ter que fazer o seu time fazer. Coloca alguém para fazer. Cara, que a gente tem o controle lá, se a pessoa abriu o vídeo, não abriu, se ela Gostei só abriu e só viu. Ó, tô vendo aqui que você não fez o... Eu gostei dessa ideia. Porque, cara, a gente precisa que o nosso cliente evolua tão rápido quanto a gente. A Isa já tá anotando aqui, vai aplicar aqui a também. plataforma é legal, depois passa o nome. Boa. E aí, cara, deu muito fit de mercado. A gente tem muito, eu gosto de brincar, né? Que é viúva e viúvo da pós. Eles fizeram 1000 pós de BIM Management. Eu fiz uma, desculpa, mas quando eu fiz era horrível. Que era BIM Management, não vou falar qual, mas, pô, era só modelagem. Na hora do BIM Management era uma aula de 1 hora, um plano de projeto lá, Ctrl-C, Ctrl-V, fechou. Aí a gente estava ensinando
gestão e operação de ativo, que, cara, isso no mercado imobiliário ainda está longe. A gente fazer isso em BIM, né? Sim. Então, isso é também um dos motivadores. Aí a formação, hoje é um produto consolidado, e a gente tem as trilhas que a gente chama, que são produtos um pouco reduzidos. Aí você quer aprender a planejar projeto? Tem a trilha de planejamento. Você quer aprender a compatibilizar? Tem a de compatibilização. Tu quer aprender a quantificar os seus projetos, sendo projetista ou construtora, ou consultor de cascas, os menores, tem a de quantitativos. E agora, a gente está furando a bolha do BIM, né, que eu estava conversando para ti. A gente soltou o primeiro lançamento que não é só BIM, assim, né, que é a gestão de dados. Então tem projeto, etc., mas tem a parte de gestão de custos, etc., muito BI, e a gente pretende expandir essa linha de produtos ao longo dos anos aí, para trazer mais conhecimentos práticos para a engenharia civil. Em resumo, o que a Otis fez? Pegou tudo que a gente sabia, abriu para o mercado. Todo mundo falou, vocês são malucos, vocês vão abrir a metodologia, todo mundo vai copiar. Não ensinar para o concorrente. Ensina para o cliente, ensina para o concorrente, não consegue fazer igual. Por quê? Porque quem faz são as pessoas, é a cultura, são as culturas rituais que a gente tem. E também, né, 90% dos meus concorrentes já fizeram. Quando o cliente fala, tô orçando com fulano, que vai ser mais barato. Lógico, meu aluno, né? Aí não desmerecendo o pessoal, né? Mas é que tem seu ônus e tem seu bônus, tá aberto lá, mas tu vai ter que ouvir depois. Não, assim, ninguém vai copiar o que tá dando errado, né? Só copia o que tá dando exatamente. certo. E o desafio, nossa, a gente vive isso aqui também, o desafio é a gente tá à frente. Porque pode Exato. ser que o aluno passe o professor, né? Pode ser. O Pode. desafio é do professor de manter a liderança ali e quando copiar, você já tá na frente. Exato, tem que manter uma constante inovação, né? Porque, cara, até nossos objetivos como diretores, como sócios da empresa, como vocês são também, é matar o nosso negócio. A gente tem que olhar como o nosso negócio vai morrer nos próximos 5 anos. Visão de longo prazo é matar Visão o de negócio. longo Porque prazo. se eu não matar o meu negócio, alguém vai matar. Alguém vai matar. Então, tem que ser você. Então, é muito legal a gente ter essa visão também. Mas olhando ali para a educação, né? É basicamente fazer o que a gente fez. Se a gente sabe fazer uma coisa que dá certo, a gente empacotou isso para vender, para levar essa solução para outras pessoas, com certeza devem existir milhares de outras empresas e profissionais que estão dispostos a isso. Para quê? Para a gente conseguir acelerar mesmo essa... Porque nós temos propósitos muito massa, né? Da RM é transformar a engenharia, tem missão, visão, etc. Da Otis, acelerar a transformação digital ali, a visão de 2023. Só que, cara, isoladamente é difícil. O jeito mais rápido de fazer isso é através do conhecimento. Seja no conhecimento gratuito, redes sociais, etc. Seja também no conhecimento bom e acessível. Então, assim, hoje a gente está comparando a nossa formação a uma pós, que alunos já falaram que entregam muito mais, não desmerecendo a pós, mas nos Mas é que é muito mais prático, né? Muito mais prático, por um Direto valor que é ao um ponto. terço, um quarto. É. Então, assim, muitas vezes a gente não quer fazer uma pós gigante, né? Então, a ideia é pegar as RMs, pegar o pessoal da Tático, que é nosso parceiro, chamar profissionais que têm interesse de ensinar também o porquê, né? E também ter um canal, né? Ter uma visão de marca, que muitas empresas também não têm uma presença de marca na engenharia, na construção, tirando nossas incorporadoras, né? Que são os reis das vendas, né? Mas assim, muita gente brinca que engenheiro não sabe vender, né? Sim. Então que a Otis seja esse canal também para esse engenheiro. Tipo, cara, se você é bom, eu tô vendo que tu é bom, se eu posso te contratar, eu vou te chamar ali. Aí tem a landing page lá, ó, falar com o Fernando aqui. Então a ideia é essa, assim, porque, cara, a faculdade, nós sabemos como é, né? O Fernando deve ter saído uns 8, 9 anos aí. Aí Não eu vai mais entregar velho, assim, né? Arthur, pô. Então, mas é claro, né? Não mudou nada de quando saiu até Um pouquinho quando mais saiu. do que isso aí que você Tá falou. igual, a mesma coisa. Não mudou nada. Pelo menos a pública, né? A gente tem muita dificuldade de atualizar grade, etc. Porque tem burocracia muito maior. A particular também, cara, tem outros interesses envolvidos, etc. Então, hoje a educação ela não consegue acompanhar o nível de desenvolvimento de informação, a globalização que a gente está tendo das redes sociais, etc. Então, aí tem que se adaptar, né? Tem que mudar o canal de ensino. Se eles Então, não pra nós tá ensinarem, claro. vocês podem ensinar, né? A gente, É quem isso. sabe pode... Cara, o tanto de gente tá vendendo curso de tanta coisa aí, É. que às vezes nem gera tanto valor, mas as pessoas... Tem muita coisa ruim, né, cara? Sim. Tem muita Mas coisa tem que ruim. saber escolher. desafio. Exato. Então, coisa cara, por que a gente não vai tentar trazer coisas boas pro mercado? Uhum. E vocês têm... Perdão, Fê. Vocês têm uma equipe de quantas pessoas, mais ou menos? É separado, né, as Separado, áreas? Não, então, hoje ainda é um pouquinho misturado, mas quem tá são 60 pessoas, 59. A gente tem 7 pessoas dedicadas à educação, sem contar o Paulo, né, que tá 90% na educação. E a gente tem os coordenadores de marketing e vendas que estão ali divididos, né? Uhum. Tipo assim, Um pouquinho cada. é o jeito, né? Porque não dá pra ter coordenador para duas áreas Montar agora, né? 2 unidades de negócio. Não dá, cara. É muito custo fixo, É. né? Então a gente tá como uma vertical. E o restante é o time de engenharia. Da operação de engenharia mesmo, a gente tem 40 pessoas.
Então, também, de novo, apresente um time mais especializado em gerenciamento de projetos em BIM maior que o nosso, que eu boto fé. Maior e melhor, né? Porque não adianta ser só maior se não for o melhor. Mas esse também, negócio do maior melhor, porque às vezes você fala o maior, mas o maior não é o melhor. Você já viu alguém se tornar o maior sem ser o melhor? É difícil, né, cara? É verdade. Como é que você vai crescer sem ser o melhor? Quem vai te E contratar? se manter no topo, aí você mostra mesmo que você é melhor, né? É. E aí hoje a gente tá com esse desafio, assim, né? Conseguir separar o que é cada coisa, desde a gestão financeira, até OKRs, até, cara, dinâmica de dia a dia, porque é muito diferente. Um a gente tá trabalhando B2C, tem um pouco de B2B ali, mas na engenharia é full B2B, né? Então é um desafio, mas é legal. Tipo, cara, é muito desafiador, é um intraempreendedorismo, né, que a gente tá tendo lá. Porque todo mundo é um pouquinho empreendedor lá na hora. Faz parte né? da cultura. Faz, e é massa, né? É legal. Boa. Tem Muito bom. muito a ver com a cultura da RM também, né? Eu sou fã do Empreende- empreendedorismo. É, eu também. A gente... Foi uma das coisas que me fez gostar tanto da RM. E Foi eu ter essa concordo oportunidade. 100%, tá? Porque é o que eu vejo vocês olhando de fora como parceiro, é o que eu vejo aqui, a galera respirando, tipo, fazer coisa nova. Cara, vocês, um escritório de engenharia estrutural, velho, que tem setor de inovação e desenvolvimento, é no mínimo muito difícil de encontrar, para não dizer impossível, né? Não é impossível porque vocês estão aí. E agora começam a surgir outros que viram que, pô, dá para fazer o que a RM tá fazendo, então vamos fazer também. Então mostra que vocês também, além de ser os maiores, são os melhores, né, velho? E assim, é isso que você falou. A nossa visão é transformar o mercado de engenharia, de estruturas no Brasil e além. E então a gente vê realmente que não vou transformar sozinho, né? Então, às vezes até o que a gente tem feito, as pessoas, outros escritórios, outros novos entrantes vão copiar mesmo. E é bom para porque copiar, porque a gente está entregando o que a gente se propôs entra de no entregar. nosso propósito. Entra no nosso propósito. Aí a gente tem que continuar transformando. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Aí, Continuar aumentando a régua. É. Isso aí. Muito bom. Legal. E pensando na Otus para os próximos anos, o que vocês têm de grandes planos e de desafios aí para frente? Pouca coisa. Que dê para contar. Eu já até adiantei um pouco, porque eu não consigo, né? Linguarudo pra caramba. Mas, cara, plano tem demais, né? Só que aí agora a gente tá tentando colocar um pouquinho o pé no chão ali no médio prazo. Na verdade é sempre essa, né? Sobe um pouco, põe o pé no chão pra gente conseguir. Ordem e progresso. Exato, ordem e progresso, ordem e progresso. Aí tem Progresso alguns- e ordem. Exato, mas o que eu consigo adiantar, claro, é uma engenharia cada vez mais especializada em gestão de projetos, gestão de informação, então trabalhando com dados, etc. Então entrar nessa onda mesmo, data-driven, junto com as construtoras. E além, ela é só do projeto, né? Então ajudar na integração de dados com a obra. E de novo, não é fazer orçamento, fazer planejamento, não é a parte técnica de engenharia, mas a parte de gestão da informação desse processo, quem conectar com o financeiro. Fala isso que a gente faz interno lá na Otus. Claro, vocês sabem como é, vocês fazem aqui na RM também. Cara, é complicado, velho. Não envolve só você fazer conexão de tecnologia, tem que trabalhar processo, trabalhar fluxo. Mas a gente vê que isso é extremamente necessário, não há dúvida. Tem uma empresa lá de Floripa, que até saiu na capa do exame esses dias aí, o pessoal da Indíssimo. Eles são muito fera, velho. O que eles fizeram? Vamos abrir uma empresa de data science. Aí eles abriram, o que eles perceberam? A nossa empresa é uma empresa de banco de dados. Por quê? Porque a gente precisa primeiro estruturar banco de dados nos clientes para depois a gente fazer data science. E hoje, pô, uma empresa que fatura 30 e poucos milhões, só atende cliente que tem 1 bi de faturamento para cima, porque são as empresas que já estão investindo na parte de gestão de informação, gestão de dados, etc. E a sustentabilidade, obviamente. Cara, tá no nosso DNA isso, a gente fica inquieto por não estar ainda atuando em serviços, né, ou, enfim, diretos com a sustentabilidade, né. E não só o que a gente tem em comum no mercado, mas a gente está procurando também formas de contribuir com novos serviços, procurando inspiração lá fora também, ver o que outras empresas estão fazendo, tem a questão da pegada de carbono, né, tem, cara, 1000 coisas. Então a engenharia é mais isso, ficar cada vez mais high-tech, mais com a pegada sustentável. E assim, de novo, reforço, o BIM vai deixar de ser ponto focal, não só para Otus, mas para todo mundo. Por quê? Agora eu vou falar uma polêmica. Cara, Pausa pro corte. vamos pro corte aí, porque a galera, assim, existe uma piadinha que às vezes eu faço, que às vezes nesse mundo BIM tem muito puritanismo, que é puritano seguir exatamente o que está na metodologia, que foi escrita há 30 anos atrás, quando a gente não tinha tecnologia, quando visionários, que era o Ashman lá e o Sucara, eu acho, que escreveram o manual de BIM, viram que quando tiver tecnologia vai funcionar. Chegamos nesse momento, massa. Ainda não está funcionando porque só tecnologia não é suficiente. Né? A gente tem que ter pessoas mudando a cultura e etc. Só que, cara, a gente já está com uma tecnologia muito mais além do que software de modelagem. Inteligência artificial. Cara, BI, não vamos nem falar de inteligência artificial, vamos falar de BI. Só isso já é uma tecnologia maior do que os próprios idealizadores do BIM estavam pensando, sabe? Então eu penso, qual que é o BIM hoje? Será que trabalhar com BI, com BIM, com outras coisas, com integrações já não é
o sucessor do BIM, a gente só não está vendo? E será que realmente as empresas vão conseguir implementar BIM de fato, todo mundo antes de mudar para essa próxima etapa? Eu acho que não. Sinceramente. Eu acho que as coisas caminham tão rápido. E aí o que acontece? Rola essa... Às vezes tem gente que fala que a Otus não é 100% BIM, porque não faz tal coisa, porque usa o, sei lá, o Flow, que não é 100% BIM, que não é um CDE puro, bababá. Tá de brincadeira, né? A gente resolve problemas do cliente, com as plataformas, dá a opção para o cliente escolher. Então, assim, essa é a polêmica, né? O pessoal acha que o BIM é tipo santo graal. Eu entendo que ele é muito importante, principalmente para o setor público, né? Logo eu, né? Empresa de gerenciamento de projetos em BIM, batendo no BIM, mas tem que ter, cara. É verdade. Cara, o setor público é muito importante, obras de licitação, a gente conseguir ter um laço digital dos ativos ali, do que a gente vai construir, evitar superfaturamento, etc. Tem as ações do BIM Fórum, etc. Mas, cara, esse não é o ponto focal, tá ligado? É porque as pessoas esquecem. E muita consultoria que vem de implementação BIM, a gente já fez implementação BIM. A gente viu que só a implementação pela implementação e não por a mão na massa não resolvia o problema. Por isso que a gente focou em serviço. Então a gente se vende ainda muito a imagem do BIM, sempre se vendeu, né? E só que eu acho que não é o caminho, assim, não é ficar falando de BIM. E reforço, daqui a pouco vocês vão estar, tenho certeza absoluta que em 5 anos vocês vão estar desenvolvendo projetos com IA. Forte, assim. E os dinheiros de vocês vão estar focados muito mais ainda, tipo, em entender estratégia, em otimizar os processos trabalhando com IA, do que necessariamente lançando o projeto. Entendeu? Pra mim tá claro. Talvez já pensem isso internamente, mas pra mim tá claro, assim. Então, cara, sou um pouco polêmico, mas, cara, se eu não falar, vou guardar pra mim, Não, cara, tem que discutir. Vai ter que ter esse corte aí. Em Com 5 certeza. anos... Não, eu já anotei aqui. Eu já deixei É minha aposta, hein? Cadê o PixBet aí? Eu aposto na RM, cara. Muito bom. Eu acho que enfim, é como você integrar AI e dados, BI, com a metodologia que a gente tem hoje, né? Acho que uma coisa não substitui a outra, né, Arthur? Mas é como você utilizar disso aí. A gente já está fazendo alguns, olhando aqui, colocando na estratégia também, mas não vamos dar spoiler, porque senão já vão começar... Exato. Eu vou... Copião! Quero copiar já. Boa. Legal. E uma última coisa que dava pra gente conversar é sobre o escritório de vocês ser localizado em Floripa. Isso é um ponto positivo, é negativo? Você precisa vir muito para São Paulo? Como que você vê também essa comparação entre BIM em São Paulo e BIM em Santa Catarina? Cara, muito massa esse tema. Primeiro, vamos lá, os pontos fortes e fracos ali da situação geográfica. Cara, Florianópolis é incrível, como eu já falei. A qualidade de vida, assim, estupenda. Tu não tem problema com segurança. Tipo, claro, pontualmente, assim, né? Mas eu ando na rua, 11 horas da noite, o celular é tranquilinho. Moro do lado do trabalho, então eu não pego o trânsito. Lá na cidade tem muito problema com o trânsito, mas tipo, que São Paulo também tem, né? E você fica mal acostumado com isso. Que quando eu preciso vir para São Paulo, tudo que eu quero é ir embora. Tipo assim, quando eu não tô na reunião com os clientes, que é a parte, porra, mais legal de todas, assim, a gente tá resolvendo problemas, criando soluções. Tipo assim, eu penso, putz, eu não tô com a minha namorada aqui, não tô com a minha família, que são os meus 2 pets, meus 2 gatinhos. Pra aproveitar. Que no outro dia, daqui a um tempo, vão ter filhos também. Então, eu fico com vontade de voltar. E aí, só que tá lá em Florianópolis, tem um grande problema pra gente. A gente também é muito... A gente tem muito... Como eu posso dizer? A gente quer trabalho presencial, assim, no geral. A gente quer trabalhar presencial no modelo híbrido. A gente quer que as pessoas tenham liberdade de poder ficar em casa alguns dias, fazer suas coisas, até coisas pessoais, de ir no médico, etc., de organizar a sua agenda. Mas a gente tem que ter o contato presencial 2 vezes por semana. A gente tem um time hoje que é remoto, uma parte que é o time de Curitiba, que a gente brinca que é o Tratado de Biguaçu. Passou da cidade de Biguaçu lá, você pode trabalhar remoto, tem que vir uma vez por trimestre. Ficar uma semana para fechar os objetivos do trimestre e planejar os próximos. Só que assim, a gente está chegando, não está chegando num teto, né? Porque os produtos educacionais nos auxiliam muito a contratar pessoas. Então hoje a gente já tem mais de 10 pessoas que foram contratadas que eram nossos alunos. Cara, o pessoal que veio, o Joanes veio de Sergipe, a Lorena veio da Bahia, ela não era aluna, né? Mas o Gilmar tava, cara, quase na iminência de mudar aqui, mas aí acabou não mudando. Mas tem, cara, gente que veio de todo lugar. O pessoal que veio de Belém do Pará, Mato Grosso. Então, o pessoal muda pra Floripa, é muito fácil de atrair. Só que é difícil competir com os salários de São Paulo. Tu tem que mudar de São Paulo pra ganhar a mesma coisa, ganhar um pouco menos. Tipo, é difícil. Então, esse é um ponto negativo, assim, pra gente. Claro, aqui é o maior polo de construção, né? A gente tá abrindo Tem muitos clientes aqui, né? Não tem como fugir. Exato. Agora a gente tá trabalhando com a Tegra, com a MPD, temos trabalho com a Planeta, com a Tarraf, com a MAC. Então, são clientes que estão aqui, de vez em quando a gente precisa estar aqui. Eu como comercial, mas também trazer o time. Então, a gente veio
Agora, faz uns 2 meses, a gente foi no BIM Day da Tegra, veio eu e a Ana Luísa, que é a coordenadora. Porque a gente tem que estar presente, tá trocando. Então, acho que esse é o ponto ruim, assim, né? A gente tem que viajar. Pra mim, já tá muito ruim, porque eu já tô viajando muito. Pra galera que ainda não vai tanto, é legal, eu espero que eles aproveitem pra caramba, ficar 1, 2 dias fora, assim. Mas eu acho que esses são os principais pontos negativos. Só que aí o positivo, como eu falei, cara, a cidade é incrível, é muito fácil de atrair pessoas pra lá. E um ponto crucial, que é o que eu falei da CAT, que é o network que a gente tem de tecnologia lá. Florianópolis é uma cidade muito polo de inovação e tecnologia. Pessoal de São Paulo, pessoal da Cuba, aqui do Itaú, foi lá pra CAT, querem conhecer as startups. A gente brinca lá que a gente é o maior hub de startups, porque eu acho que é verdade, né? Do Brasil, de Construtec. A gente tem 75 Construtecs na nossa vertical. Então é muita empresa, né? Então lá eu tô junto com o pessoal que faz manual de proprietário automatizado. Então eu tenho um portfólio muito grande de soluções para trazer para os clientes. Porque eu gosto de brincar que a gente é penteiro, né? Então assim, ó, cara, como que você não faz planejamento de obra com plataforma, velho? Como você não contrata o Prevision? Ah, mas eu não gosto, não gostei então do Prevision. Então como você não contrata o Agilin? Que também tem uma rede lá com eles. Então, cara, você tem que estar no meio de quem está inovando também. Então a gente cresce muito em relação a isso. A gente começou lá na CAT, né, no coworking, depois a gente entrou na vertical. A gente viu a Prevision crescer muito e agora entrar no grupo da Softplan. A gente viu, eu estava contando para ti, a Conas, que era uma empresa de cotação, crescer bastante, cotação de insumos, crescer bastante, ser adquirida pela Amber. Não que o nosso foco é ser adquirido por empresas, né? Mas é desenvolver tecnologias dentro das nossas soluções. Então hoje a Otis não tem uma intenção de desenvolver um software para o mercado. Tipo, vou desenvolver uma plataforma de gerenciamento de projetos em BIM. Não, a gente tem gente que pode fazer tão bem quanto a gente, até porque são riscos, né? Mas desenvolver tecnologias dentro do nosso serviço. Então a gente tem muita interface lá com o pessoal da Indicium, faz gestão de dados, a gente tem interface com outras plataformas, então isso aí favorece muito. A gente tem uma cultura de startup, de tecnologia mesmo, sem a gente não se considerar oficialmente uma startup. Porque sabe a educação, né? Seja uma startup, mas... E aí olhando para São Paulo, eu vou falar um pouquinho mais de BIM. Cara, eu fiquei de cara quando eu cheguei aqui ano passado, começando a ter... Não, 2021. Não, 22. A gente começou a ter os primeiros clientes aqui. E pra mim era assim, ó. Santa Catarina faz em BIM, beleza, mas São Paulo vai ser supra-sumo. São Paulo, meu, pô. 10% do PIB do Brasil tá na sua cidade ali, velho. Que isso. Chegou aqui, fiquei com uma surpresa negativa. Por um lado, tipo, não acreditei, mas positiva por um lado, porque tinha muita oportunidade. Que é que a metodologia BIM ainda é meio capenga, até nas grandes empresas, né? O pessoal costuma fazer metodologia BIM no gerenciamento de projetos a partir do pré-executivo. O que não faz sentido nenhum, tá ligado? Não fazer no desenvolvimento do produto a metodologia BIM. Não estamos falando de modelo. Porque nessa etapa a gente só tem um modelo de arquitetura e estrutura, mas a gente está fazendo bastante interface, né? Depois começa a entrar um pouco de instalações. E eu entendi que era muito cultural, por causa dos setores produto, de engenharia, né? A parte de projetos de engenharia. Porque assim, o pessoal de produto, eles não necessariamente são engenheiros. São alguns arquitetos, mas pessoas de mercado, etc. Então, não necessariamente o primeiro beneficiado do BIM vai ser eles. Então, às vezes não tem porque estar na lista de prioridades, né? E aí fica um pouco dessa separação, passa o bastão. Tem muitas incorporadoras puras aqui, que não constroem, que terceirizam. E aí passa para a consultora e aí começa o BIM. Só que, cara, teve um monte de definição, as informações se perdem. Cara, muito louco. E aí eu vou citar o meu amigo Rafael Evangelista, Rafael Golden, que esse aí, pô... Da MAC. Da MAC, nos ajudou muito aqui quando a gente fez o café lá. Que ele falou, a gente levou ele para dar o relato dele. E foi muito legal que ele falou, cara, eu tentei em 2011, tentei em 2015, e agora em 2022 que eu consegui implementar BIM com a Otis. Tipo, isso foi muito, cara, engrandecedor pra gente. Caramba, a gente falando case, isso, baita case, falando para as outras incorporadoras que ainda não estavam conseguindo fazer. E o porquê, né, da visão dele. Porque a gente não tá falando de BIM. O BIM, de novo, era o meio. A gente estava falando de gestão de projetos, a gente está falando de processo de projeto, de coordenação. E ele falava, cara, todos os documentos que eu criei com a Otis, eu não ponho o BIM no final. Só para garantir. Para a galera ter uma normalidade em relação a isso. E aos poucos a gente está conseguindo lá e com os outros clientes aqui. A gente está quebrando uma barreira de que, não, mas não dá, porque é mais difícil, o projetista vai cobrar. Cara, a gente descobriu em clientes nossos projetistas que já tinham modelos BIM, mas não entregavam. Porque o cliente não tinha coordenação, o cliente não tinha maturidade, então eles portavam em DWG. Então foi tão fácil para a gente começar a movimentar esses pauzinhos com os projetistas, né? Nem todos a gente conseguiu. E às vezes a gente teve que fazer uns embates com os clientes, assim, né? Mas assim, discussões sadias que foram resolvidas depois e realmente deu certo. Teve um cliente que, cara, a gente não estava conseguindo... Eles queriam fazer a parte em BIM já no final do EP, mas não estava conseguindo ali o fit com produto, aí tava naquela, vamos fazer, não vamos, tá, mas vocês não sabem compatibilizar em CAD. Tipo, cara, a gente não foi contratado para isso, a gente não faz em CAD. A gente sabe, claro que a gente sabe. A gente não vai fazer, porque é estratégia.
Sim. E aí, cara, a linha vem e falou, não, cliente, vai fazer exatamente como tu solicitar. Só que a gente já tinha plantado a semente, já tinha estruturado o cronograma, mostrado os riscos, etc, o que poderia mudar. Cara, não deu 2 semanas, eles já vieram com a resposta de que, cara, vamos fazer, vai andar. Então foi muito satisfatório, né? Então, eu fiquei chocado, mas foi uma oportunidade de mercado legal, assim, que a gente vê que a gente ainda tem muito para atuar. Tem muito potencial, né? Muito potencial, e a gente não quer coordenar todos os prédios do Brasil. Isso é uma premissa da educação, né? A gente quer ensinar os outros também. Sim. Então a gente vai ter alguns clientes, vai ter os outros gerenciadores de projeto e as outras empresas que fazem interno vão melhorar vendo as outras empresas fazendo com a nossa metodologia ou criando as suas próprias metodologias. E todo mundo fortalece, porque aí não precisa ir lá em cada um dos clientes e vender a ideia que assim é melhor, que fazer assim é... Cara, tá todo mundo vendendo junto. E aí, quem tiver a melhor entrega, que vende pro cliente final, né? Legal. Não, muito bom, cara. Não tem como fugir de São Paulo. A gente, aqui em Vinhedo, a gente tem 2 escritórios, né? São Paulo e Vinhedo. E São Paulo, obviamente, é um polo gigantesco, então tem muito mais gente, né, para você fazer. Por outro lado, também é muito mais competitivo. E pra gente, talvez, né, não seja tão fácil quanto trazer, levar pra Floripa. Mas a única coisa que a gente vê é quando alguém vem de Floripa pra cá, a gente já vê que barra já no teste psicológico. Né? Fala, cara, tu não vai conseguir, né? Mas de fato, Floripa é muito bom morar lá, né? Com a qualidade de vida. Aqui em Vinhedo é excelente também, excelente. Vinhedo, é um dos melhores IDHs, né? Pequena. Mas é muito gostoso e seguro. Mas não tem praia, né? Então não tem praia. Mas é bem acessível pra São Paulo. Sim, é excelente, excelente. É super tranquilo. Você mora aqui, Isa? Eu moro aqui. Mora aqui, Delícia. É importada, né? Importada do Paraná. Mas era uma preocupação que eu tinha pra vir pra cá. Por não conhecer nada, igual você, eu não conhecia Vinhedo também, não sabia como que era. E eu lembro que eu coloquei no Google, assim, Vinhedo, aí apareceu o maior IDH do país. Eu falei, acho que tá bom, né? Tudo bem, acho que Vai ser de boa, vai ser de boa. Isso aí. Legal. Burning Muito questions? legal. Burning questions, vamos lá. Então bora. A gente faz, talvez você não soube dessa, mas a gente faz uma... Acho que eu não vi no podcast. agora você já sabe. A gente faz essa brincadeira no final, a gente chama de Burning Questions, eu vou te perguntar uma coisa e você vai me responder a primeira que vier na cabeça. Tá. Beleza? Preparado? Então bora lá. Um livro. Sapiens. Boa. Um hobby. Praia. Ficando de sacanagem, né? Um filme ou série? Game of Thrones. Aí, Pessoal que memorou. Galera que gosta tem tanto que vários, tem mas até é a primeira tatuado. coisa. Tá. E uma palavra final pro público, pode ser o que você quiser, pode ser relacionada a Otus, à missão de vocês, o que você... O momento é seu. Cara, empatia. Empatia total, velho. Porque processo tem, tecnologia tem, relacionamento tem, WhatsApp, mas, cara, tem que ter empatia pelo próximo pra você conseguir colaborar, pra tu crescer. Sozinho você não vai pra nenhum lugar. Empatia envolve você ter empatia por outra pessoa, né? Quem tem empatia de si mesmo tá se penalizando. Então, acho que é a primeira que veio mais forte na cabeça em relação a isso. Ia falar colaboração, mas é mais clichê, né? Pra você fazer colaboração tem que ter empatia também. Muito bom, empatia é legal, porque isso vale para parceiros, vale para relação de clientes, fornecedores, Família. família. Então é você entender o outro, né? É mais do que entender, né? É você Se colocar colocar na no visão lugar do da outro. pessoa. na visão do outro, como se você fosse o outro, porque eu já vi esse outro dia, tipo, não é se colocar no lugar do outro, porque quando você vai no lugar do outro, você leva com você toda a sua cultura, seus valores, seus pensamentos. Não é isso. visão, né? Não é você na posição dele. É você entender ele na posição dele. Isso Exato. é empatia, né? Isso. E a gente, é legal você trazer isso, porque aqui dentro de um ambiente comercial, obviamente, a gente precisa ter empatia interna na empresa, entre áreas, entre colaboradores, mas vale muito também para relações de parceiros como nós aqui, Exato. a gente entender as dores da Otus, vocês entenderem nossas dores, e com os nossos clientes, a gente certeza. entender as dores dos clientes e os clientes entenderem as nossas. É uma boa Exato. chamada. E os relacionamentos que dão certo tem muita empatia. Tem que ter. Sempre. Tem que ter. Porque Senão não dá. Não dá. Não é duradoura. Muito bom. Ótimo. Maravilha. É isso aí, né? Presentinho. Presentinho, agora você vai ganhar o Opa. Agora foi... troféuzinho de RM, que é as Top Voices da RM. Vai ser o primeiro troféuzinho lá na Otus, tá? Aguardamos os 2 troféus do Big Fora Brasil, hein, agora em maio. Muito obrigado, galera. Ó. Agora vai fazer reunião pra Show gente de colocar bola. atrás, aparecendo. Não, pode deixar. Agora não preciso mais nem ficar falando da RM. Já falo pra todo mundo, agora você vai estar então, atrás. É de propósito. Paulo, você vai perder o lugar que tinha, tá? Porque é a prateleira atrás dele. Pro Paulo, fala que o Paulo e a Carla, quando eles vierem, eles ganham também. Tem que Ah, vir. pronto. Já tá feito o verdade. convite também, inclusive, hein?
A Paulo e Carla próximos aqui a visitar a RM. Vamos trazer. Boa, A gente vai fazer um em 3 aqui. Vamos pra lá. eles se cortarem. Bora Aí fazer. já põe um Raul aqui na roda também, Ixi. deixa fácil. Fechou. Bom, É isso. é isso, né, gente? Muito obrigado, Arthur, pela presença. Foi um prazer. E acho que o papo foi muito bom, Laís. Muito bom. E até o próximo RMcast. Tchau, Valeu. tchau, gente. Até o próximo Tchau, gente.